Você já tá ao vivo. Só tem uma pessoa ainda. A paz do Senhor, que Deus abençoe ricamente a tua vida. A partir desse momento nós vamos estar aqui compartilhando aquilo que o Espírito quer para a tua vida e para a minha vida, né? E que Deus seja realmente adorado, que Deus seja engrandecido, porque Ele é o nosso grande Deus. Eu quero começar a falar com você no Salmo de número 96, onde eu estarei lendo do versículo 1 até o versículo 9. Salmo 96, e o subtítulo desse salmo é Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Então toda a terra é convidada a louvar e temer a esse Deus. E diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante a sua face. Força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus santuários. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Senhor, aqui está a tua palavra, Deus, que nos convida a te louvar, porque tu és digno de receber o louvor e a adoração. Senhor, nós te amamos e declaramos que tu és santo, tu és poderoso, tu és o Deus criador de todas as coisas. E nessa noite, Pai, a tua igreja te adora, a tua igreja se rende aos teus pés. Eu te convido nesse momento a estar adorando ao Senhor, porque Ele é digno de louvor, de glória e de honra, em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos louvando ao Senhor com a Tatiana e o Júnior, amém? Eles estarão aqui agora conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória do Senhor. Amém? A paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos adorar o nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu o nome é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Você pode declarar, seu nome é maravilhoso.
maravilhoso conselheiro, Deus forte da eternidade. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Esse é o Deus que nós adoramos, é o Deus Emanuel, o Deus conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Aleluia. Meu Jesus, Aleluia, Deus. Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Agora a igreja. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus Grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Oração agora. Glória a Deus. Glórias a Ti, ó Pai, engrandecido seja o Teu nome, Senhor, receba a nossa adoração no trono da Tua glória, que a nossa adoração venha rompendo cadeias, mexendo no mundo espiritual, porque hoje nós comemoramos a Páscoa, é a ressurreição, e nós declaramos em nome de Jesus que esse dia profético dentro de tudo que nós estamos vivendo, essa pandemia, é um dia profético que eu creio que Deus está rompendo as cadeias, tirando, jogando por terra todo esse vírus e jogando mesmo no abismo onde é o lugar dele e trazendo vida sobre vida, vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus continue sendo louvado aqui no nosso meio. Eu quero falar de um tema hoje com você,
que esse tema que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é tempo de frutificar. Esse tempo que estamos assim reservados, né, dentro da nossa casa, que é o tempo da preparação, mas é tempo da frutificação. Eu creio que esses dias que estamos em casa, Deus começou a podar os galinhos secos da nossa vida. Foi onde nós paramos para olhar para dentro de nós. E quando a gente reconhece que tem galinho seco que precisa ser removido, e a gente remove esses galhos secos, dá força à árvore para trazer novos brotos, né? E eu vejo assim, eu tive a experiência de trazer eu podei uma trepadeirazinha que tem aqui em casa essa semana, tirando os galhos mortos. E eu fiquei observando ela hoje. Depois que eu podei, que eu tirei aqueles galhos mortos, está cheio de brotinhos a árvore de novo. E é isso que Deus está fazendo com a gente, está parando a gente para a gente olhar para dentro de nós, porque a gente às vezes não para olhar para dentro de nós. E quando nós olhamos para dentro de nós, nós começamos a deparar com situações que nós vamos entender que é tempo de remover os galhos secos para que possamos produzir frutos. E esse é o tempo da produção de frutos novos no reino de Deus. E eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura do versículo 12 ao 17. Nós vamos ler apenas 5 versículos, na certeza que o Espírito Santo vai trazer a revelação dessa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quando ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirte ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E o versículo 18 ainda diz: se o mundo vos aborrece ou te odeia, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Senhor, aqui está a tua palavra ministrada ao nosso coração. Eu te peço nesse momento, ó Pai, que tu venha trazer a revelação da tua palavra, porque a tua palavra é a vida, é o alimento que nós precisamos nesse momento. E eu te peço, Pai, que através do Espírito Santo tu revela o que estiver atrás dessa letra para a edificação de cada um de nós. E eu oro, já colocando a minha vida nas tuas mãos, pedindo, Espírito Santo, traga a revelação para que eu possa usar os meus lábios para a edificação da tua igreja. E eu oro já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos que, começando a ler esses versículos, nós deparamos com o versículo 12, onde Jesus ordenou que nós devemos amar uns aos outros. E esse versículo 12, a gente vê que a gente só vai conseguir praticar quando nós tivermos verdadeiramente o entendimento da palavra de Deus e da cruz. Porque quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós começamos a entender o amor de Deus por nós. Nós começamos a entender o amor de Jesus por nós. E aí, quando nós temos realmente a visão da cruz, nós conseguimos com facilidade viver esse versículo 12, que é uma ordenança de Jesus, que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. E aqui é muito bom a gente, poder estar entendendo a mensagem da cruz para a gente praticar os ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus são ensinamentos muito objetivos e práticos. Só que, para que eu viva esses mandamentos, eu preciso entender primeiro a mensagem da cruz. Porque tudo vem da cruz, irmãos. Quando você entende a mensagem da cruz, que fala da renúncia, do sacrifício, da dor que Jesus sofreu por nós, aí nós vamos começar a entender que quando ele diz que eu tenho que te amar, eu vou entender que ele me amou primeiro e eu vou amar você também. Então é algo assim muito interessante. A gente vê que a igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra.
E somente através do amor em unidade nós vamos conseguir passar um para os outros o amor verdadeiro de Jesus, que é o amor puro, é o amor sincero, é o amor que não busca os seus interesses, é o amor que não se ufana, é o amor que não é egoísta, é o amor que não traz nenhum ciúmes, mas é o amor verdadeiro, que é esse amor de Jesus. Então, nós vemos que a unidade é a fonte que vai produzir esses frutos, porque nós estamos falando essa noite que é tempo de frutificar. E como igreja do Senhor, como que nós vamos entender que é tempo de frutificar se não entendermos a mensagem da cruz em pleno dia da Páscoa? Esse dia da Páscoa, da ressurreição, nós vemos entendendo que antes dessa ressurreição teve a cruz, teve o Calvário, teve a dor, teve a humilhação, teve a rejeição, teve o escárnio, teve a zombaria, mas ao terceiro dia ele triunfou ressuscitando e deixando o túmulo vazio. E para a gente realmente frutificar, como eu disse no início, que é tempo de frutificar, a gente precisa entender a mensagem da cruz. Porque quando nós entendemos a mensagem da cruz, nós vamos ser como Moisés. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. E aí nós vamos começar a viver plenamente o evangelho de Cristo aqui na terra. E esses frutos que é tempo de produzir, ele é colhido, igreja, através da unidade. Através da unidade, nós vamos colher frutos para o reino de Deus. Através da unidade, nós vamos colher frutos para a glória do Senhor. Então, aqui nós vemos que a unidade é o combustível que vai fazer a igreja frutificar. E esse é o tempo que a igreja precisa frutificar. É o tempo em que a gente está tão longe fisicamente um do outro, sentindo saudade, vontade de dar um toque, de dar um abraço, sabe? Esse tempo é o tempo que Deus quer que a gente valorize, repense, sabe? No valor de estarmos juntos, em unidade, de compartilhar a palavra de Deus, de adorar o Senhor juntos, sabe? Esse tempo todo é o tempo do pensar, é o tempo da gente olhar para dentro de nós e ver que Deus está nos preparando para frutificarmos, porque esse é o tempo da frutificação. Quando nós voltarmos ao tempo, nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Nós vamos perceber essa diferença claramente. E aqui nós vemos que as nossas atitudes e decisões mostrarão se nós estamos vivendo essa unidade ou não. Porque essa unidade não é só dizer eu vivo uma unidade, mas as nossas decisões vão mostrar verdadeiramente, através das nossas atitudes, se nós estamos vivendo essa unidade. E essa unidade é uma palavra-chave aqui que Jesus deixou para a igreja, porque nós não podemos frutificar sem que verdadeiramente a gente produza essa unidade que a palavra de Deus tanto fala. E aqui no versículo 14 de João 15 diz assim: vós sereis meus amigos se fizeres aquilo que eu vos mando. Então aqui o versículo 14 diz que somente podemos fazer o que ele manda quando permitirmos que o Espírito Santo tenha liberdade de operar em nós o querer de Deus. Porque é através do Espírito Santo que o querer de Deus vai operar em nós. E é por meio de fazer da nossa fé a cruz como objeto, sabe? Que traz alavanca mesmo, que coloca a igreja para caminhar, é que nós podemos frutificar. E nós precisamos fazer dessa cruz hoje o objeto da nossa fé, porque ele nos chama para frutificarmos e dê lugar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem essa função de nos ajudar a produzir frutos para a glória do Senhor. Então nós vemos assim que essa fé é algo assim fundamental na nossa vida. E essa fé são duas letrinhas. E aí a gente pergunta, mas o que é fé? O que é ter fé? Fé é uma reação de confiança. Quando eu tenho uma reação de confiança, eu vou na contramão do diabo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a minha fé, que está depositada na cruz, diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando eu reajo com confiança, eu estou dizendo que eu tenho fé em Cristo Jesus, que eu confio na palavra, eu vivo essa palavra e por essa palavra
eu vou chegar ao porto seguro que Ele preparou para a minha vida. E aí eu gostaria que você, com a sua Bíblia na mão, a gente pudesse meditar versículo por versículo. No versículo 15, há algo profundo, que ele diz assim: já não vos chamarei servos. Então, aqui nós vemos que a fé em Cristo, na cruz, vai realmente produzir em nós uma fé realmente com uma nova condição de vida. Porque essa fé produzida pelo Calvário, pelo processo da cruz, é uma fé realmente inabalável. Nós nos tornamos maduros quando nós entendemos a mensagem da cruz. Porque a cruz está vazia, porque hoje é Páscoa, é ressurreição. Ele saiu do túmulo, ele deixou o túmulo vazio. E foi o único que não deixou seus ossos lá no túmulo. Os outros deuses, como Maomé, Buda, Allan Kardec, deixaram seus ossos no túmulo. Mas o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, ele saiu ao terceiro dia com poder e glória, em carne e osso, não deixando nada para trás, porque ele é o nosso Deus. Aleluia. E o versículo 15 ainda diz assim, ó: porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então, quando a gente se coloca incorretamente à fé, o Senhor realmente não pode confiar em nós. Mas quando a nossa fé tem como base a cruz, Deus sabe que nós somos realmente pessoas inegociáveis. Como Pedro e João, quando entraram na porta do templo para dar esmola àquele paralítico de nascença, aquele paralítico estendeu as mãos, mas Pedro e Paulo olharam para ele e disseram: nossa fé é inegociável, nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando nós temos a nossa fé baseada no conhecimento da cruz, a nossa fé é inegociável. Venha o que vier, haja luta que houver, mas você está firme com a sua fé baseada na cruz de Cristo. E o versículo 15 ainda diz na parte B: mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Quando ele diz isso, que tudo que ele tem ouvido do Pai, ele tem nos feito conhecer, sabe qual a conclusão que eu chego? Portanto, não há desculpas. Nós não temos desculpas nenhuma. Ou a gente crê e pratica, ou a gente desconhece esse processo da cruz, que é algo assim glorioso. E aqui, amado, segue ele ainda ensinando a mim e a você essa noite. No versículo 16 de João 15, ele diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Em realidade, a gente tem que se render que quem nos escolheu foi ele. Quem nos encontrou foi ele. Sabe, eu fico imaginando como, quando ele tem realmente, sabe, um propósito, essa escolha, ele nos acha, seja o lugar que você tiver, ele vai te pegar. Seja o temperamento que você tem, ele vai tratar. Seja a pessoa mais difícil que você seja, ele vai dizer que os seus joelhos vão se dobrar e a tua língua há de confessar que ele é o Senhor da tua vida. E eu creio mesmo que ele nos encontrou, ele nos escolheu. E vos nomeei. E lá embaixo, no versículo 16, ele fala: e vos nomeei. Quando Jesus fala que nos nomeou, ele está dizendo para mim e para você: eu te escolhi com um propósito. Quando Deus te escolheu, ele teve um propósito. Eu quero te dizer essa noite que você é um propósito de Deus para alguma coisa. Eu quero te dizer essa noite que você é a solução para o problema de alguém, porque ele te escolheu para isso. Ele te escolheu para um propósito e você precisa perguntar a ele: qual o teu propósito na minha vida? Se eu não entendi qual o teu propósito, eu quero começar a entender qual o propósito de Deus para a minha vida. Porque se ele te nomeou, ele teve um propósito nessa nomeação.
Ninguém é nomeado sem um propósito. Quando você trabalha numa empresa e você é nomeado para uma promoção porque o seu gerente ou o seu diretor, o dono dessa empresa, tem um propósito na sua vida. E Deus, quando te nomeou, ele tinha um propósito com você. Aleluia! E aqui ainda vai dizer no versículo 16, para que vás e deis frutos. Então, nós só podemos dar frutos para o reino de Deus se a nossa fé estiver na cruz. Se a nossa fé não estiver fundamentada nos princípios da cruz, como que nós vamos frutificar? Irmãos, como nós vamos frutificar nesse mundo aí? Quantas dificuldades, né, irmãos? Quantas lutas. Às vezes a gente acorda desanimados. Às vezes a gente acorda com vontade de continuar deitado, dormindo. Às vezes a gente acorda e depara com tantas dificuldades que a gente pensa, como que vou eu vencer? Mas aí a gente lembra de João 16:33, quando ele diz, eu venci e você vencerá também. Então, queridos, nós só vamos frutificar se os nossos olhos estiverem fixos na cruz de Cristo. Nós precisamos guardar essa mensagem hoje para que a gente acorde amanhã olhando para a cruz, para que a gente venha frutificar. De todas as maneiras, nós podemos frutificar, seja dentro de casa, seja através de uma mensagem, seja através de uma palavra, ou indo numa farmácia, ou indo no mercado, nós podemos frutificar e nós fomos chamados. Esse tempo que nós estamos vivendo de quarentena é o tempo da preparação para uma grande colheita e uma grande frutificação para a glória do Senhor, assim eu creio. Então aqui, por que a nossa fé tem que estar fixada na cruz? Porque a cruz fala de redenção. A cruz fala de uma redenção nunca vista no mundo. E essa cruz é uma cruz conhecida no mundo inteiro, porque ela mudou uma história, ela mudou a nossa vida, ela nos deu uma nova esperança, ela nos deu um novo rumo. Por isso a nossa fé não pode ser baseada em outra coisa a não ser na cruz de Cristo. E lá no final do versículo 16, está acompanhando, né? E diz assim, e o vosso fruto permaneça. Enquanto a nossa fé permanecer na cruz, o nosso fruto vai permanecer para a glória de Deus. Porque é impossível que você não frutifique se a sua fé permanecer na cruz. Quando a nossa fé permanece na cruz, nós temos alegria em frutificar para a glória do Senhor. Nós temos alegria de frutificar para o reino de Deus, porque esse é o mandamento dele. E aqui no final diz, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Olha que coisa linda. A fim de que tudo que tu pedir ao Pai, ele vos conceda. Usar o seu nome sempre vai se referir à vitória que ele ganhou na cruz do Calvário. Então, quando você se refere o nome de Jesus, você está se referindo à vitória que ele conquistou na cruz do Calvário, aonde mudou a nossa história. A nossa história foi mudada na cruz do Calvário. A nossa história não foi mudada quando eu casei, quando eu fiz uma faculdade ou quando você conquistou alguma coisa, um plano seu deu certo, não. A sua história já foi mudada há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E é isso que nos faz vitoriosos. É isso que nos leva a crer que tudo que a gente pedir ao Pai, em nome de Jesus, ele vai nos conceder, porque a cruz nos garante a vitória. Aleluia! E aqui o versículo 16 que a gente acaba de analisar, fala do propósito de Cristo para cada um de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós. E você entenda que esse propósito de Cristo para cada um de nós é precioso demais. Você tem um valor tão grande, irmãos, que levou Jesus a derramar o sangue dele na cruz por você. E eu declaro em nome de Jesus que produzir frutos para a glória de Deus é a marca do discipulado verdadeiro de Jesus. Por isso que Jesus espera que nós façamos discípulos. E quem gera ovelha é ovelha. E as ovelhas têm uma responsabilidade
de fazer discípulos para a glória do Pai. Eu tenho uma responsabilidade de fazer discípulos para a glória do Pai. Então, lá em Mateus 7:20, quando você examina a Escritura, você depara com Mateus 7:20, que diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você não consegue identificar uma árvore sem fruto. Mas quando ela começa a brotar, você diz: ah lá, que mangueira bonita. Aquela mangueira está cheia de mangas. Mas você pode, sem o fruto, você pode confundir uma mangueira com uma jambeira. Mas com o fruto é impossível que você não identifique essa árvore. Então, pelos frutos é que ele vai conhecer a árvore. Por isso ele diz: vai e dê frutos para a minha glória. Vá e produza frutos. Irmãos, esse é o tempo de produzir frutos. É o tempo da grande colheita. Deus quer colher frutos da sua vida. Deus quer colher frutos da minha vida. Vamos frutificar. Nós estamos saindo de uma fase, entrando para uma fase madura de frutificação. Só vai frutificar os verdadeiros discípulos que têm a sua fé fixada na mensagem da cruz do Calvário, que hoje celebra uma grande festa da ressurreição, que é a Páscoa, onde nós fizemos a passagem da morte para a vida. Estamos aqui com a vitória, porque ele venceu e nós venceremos também. Irmãos, eu quero te convidar agora a dar um passeiozinho na palavra. Eu não vou descansar, né? Porque a palavra não cansa a gente. Mas vamos lá abrir a nossa Bíblia em Lucas 13, versículo 7. Lucas 13, versículo 7. Vamos ver o que Deus tem a falar conosco ainda nessa noite, em Lucas 13, versículo 7. Lucas 13, versículo 7. Eu vou esperar você achar, amém? Diz assim, ó: e disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Quando ele te nomeou, não foi para você ocupar um banco de igreja. Quando ele te nomeou, não foi para dar o título que você é crente. Quando ele te nomeou, foi para você produzir frutos para ele. E aqui em Lucas 13, 7, fala da parábola da figueira estéril. Diz que há 3 anos ele passava ali e não achava fruto. E ele queria comer desse fruto. E ele diz: corta e lança fora, porque está ocupando, está sendo inútil. Esse lugar pode frutificar com outra figueira. Então, por que devemos produzir frutos, irmãos? Porque os frutos alimentam. Nós somos alimentados pelo fruto. Quando nós produzimos frutos, nós estamos alimentando alguém. Por que nós temos que produzir frutos? Porque produzir frutos glorificam a Deus. E nós glorificamos a Deus produzindo os frutos para a glória do Senhor. Então, aqui devemos apresentar os frutos como é verdadeiro trabalho que oferecemos a esse Deus que deu tudo por nós. São os nossos frutos que nós vamos produzir, que vão agradar a Deus através até do nosso discipulado também. Quando nós discipulamos, quando nós fazemos discípulos, nós estamos produzindo frutos para Deus. É algo assim maravilhoso. Então, nós vemos aqui essa noite que eu quero refletir com você, que você repita comigo para ficar na sua memória e no seu coração. Os verdadeiros discípulos não conhecerão apenas a semelhança do seu mestre, mas pelo seu espírito reproduzirão a vida dele em outras pessoas. Isso que é produzir frutos para Deus. É produzir através do espírito, reproduzirão a vida dele em outras pessoas. É isso que ele quer da igreja. Que a igreja reproduza, sabe, na vida de outras pessoas, a vida de Jesus. Ele quer essa semeadura, mas nós precisamos ter esse compromisso que esse tempo de frutificar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo do derramar do vinho novo chegou, o tempo do novo de Deus chegou, irmãos.
Nós não estamos aqui no fim, nós estamos começando uma nova jornada, nós estamos começando a desfrutar de um grande avivamento. E nesse avivamento, produzir frutos para Ele é a grande meta. Sem produzir frutos para Ele, nós não vamos alcançar a nossa meta como Ele quer. Isso é frutificar. É você produzir a vida de Jesus na vida de outras pessoas. E quem pode fazer isso é você. Ele te nomeou para isso. Você foi nomeado com uma tarefa no reino de Deus. E Ele quer ver você executar essa tarefa com alegria. Ele quer que você execute essa tarefa, sabe, com prazer na sua alma, de produzir a vida de Jesus em outras vidas. Isso que é frutificar. Amém? Então, nós vemos aqui, eu quero deixar para você que o caráter é importante porque define realmente a imagem que nós passamos para as pessoas. O nosso caráter é que vai passar a imagem para as outras pessoas. Então, nós vemos aqui que essa é a meta da igreja. Porque nós não podemos, dentro da igreja, sermos uma coisa e fora da igreja nós vamos ser outra coisa, não. Nós precisamos ser aqui fora melhores do que somos lá dentro, porque Ele nos chamou para produzir frutos. Então, precisamos hoje avaliar como estamos pensando, sentindo e agindo, na medida em que o nosso caráter define para outras pessoas quem nós somos. E o caráter vai definir quem nós somos mesmo, como eu estou pensando, como eu estou agindo e como eu estou sentindo. Então, vamos avaliar hoje como nós estamos sentindo, como nós temos pensado e como nós temos agido. Então, isso que nós precisamos pensar também. Nós não podemos viver o evangelho de emoção, não. O evangelho tem que ser no espírito, não é na alma, não. Porque quando nós vivemos o evangelho da alma, nós vamos produzir frutos para a glória do Senhor. E às vezes eu fico muito triste, eu sei que você fica também, é uma frase que a gente escuta muito na igreja, que toda igreja tem problema. E aí a gente se esquece que a igreja somos nós. E se a igreja somos nós, é a hora da gente olhar para dentro de nós e examinarmos como nós estamos sentindo, como nós estamos agindo e como nós estamos vendo as coisas. Para que nós possamos entender se realmente nós estamos produzindo frutos para a glória de Deus ou não. Então, queridos, eu quero deixar para você ainda que para a gente alcançar essa frutificação, nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento em Jesus. E concluindo essa mensagem de hoje, eu quero convidar você a dar uma passeadinha lá em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá, 2 de Coríntios 3, 18. Eu gosto muito desse versículo, porque é um versículo que nos incentiva a olhar para dentro de nós. Olha o que diz 2 de Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, querido, com o rosto descoberto, nós precisamos refletir como um espelho a glória do Senhor. Nós precisamos ser moldados à sua imagem. Nós precisamos buscar isso dia após dia, sermos moldados à imagem de Cristo. E para a gente ser moldado à imagem de Cristo, a gente precisa avaliar os nossos sentimentos. Nós precisamos avaliar a maneira como estamos sentindo, vendo e agindo dentro do nosso coração. O Espírito só pode transformar na medida em que a gente reconheça que precisamos ser transformados. Se a gente não reconhece que há deformações dentro de nós, como que o Espírito Santo vai transformar? O Espírito Santo, ele só vai fazer aquilo que tu permitir. Se você não permitir, ele é um gentleman. Ele vai ficar aguardando você permitir. E para a gente ser transformado pelo Espírito Santo, a gente precisa hoje reconhecer que há deformações dentro de nós que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus.
E essa transformação, ela só é possível se a nossa fé tiver como base a cruz do Calvário. Se a nossa fé estiver baseada na cruz, nós vamos permitir que o Espírito Santo transforme as nossas deformações e nós possamos ser a imagem de Cristo aqui na Terra. Amém? Deus não quer que sejamos mofados. Deus quer que sejamos transformados para que nós possamos frutificar aqui na Terra e levar realmente a imagem de Cristo a outras pessoas. Que nós possamos ter essa convicção que outras pessoas sejam transformadas pelo poder da cruz do Calvário e sejam verdadeiramente mudados. Então, querido, Deus continua trabalhando dentro de mim e de você para que as nossas atitudes, sabe, as nossas decisões sejam realmente transformadas para a glória do Senhor. Isso realmente é que vai levar a igreja a frutificar e nós estamos vivendo o tempo da frutificação. Eu fico imaginando como tem frutos já amadurecendo. E aqueles que estão nascendo, hein? Quantos frutos estão nascendo hoje que nós vamos ver por pouco tempo alimentando muita gente. Porque esse tempo que o mundo está vivendo parado, onde você vê as cidades mortas, os comércios fechados, shopping fechado, tudo parado. É a nível mundial isso, igreja. E aí a gente começa a olhar para dentro de nós e começamos a entender como o homem é tão incapaz, como o homem é tão limitado. Mas eu quero deixar para você hoje um incentivo para você frutificar para a glória de Deus. E eu quero deixar para você, sabe, um pensamento para que você reflita. Você quer deixar o diabo louco hoje? Você vai orar pedindo a Deus que remova da tua vida tudo aquilo que atrapalha você de frutificar. Você quer que seja tirado da sua vida. Tu vai deixar o diabo louco, porque o diabo não quer que tu frutifique. Mas o Espírito Santo diz no meu espírito que esse é o tempo da igreja frutificar para a glória do Senhor. E eu convido a você a pensar nesse tempo, porque Ele está te chamando para dar frutos, para alimentar muita gente. E para a glória do Pai, esses frutos serão a alegria do Senhor. Eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo agora. Eu tenho certeza que essa palavra alcançou a tua vida e você parou para pensar que esse encerramento da Páscoa, a nossa fé continua sendo fixada na mensagem da cruz. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, graças te damos, ó Pai, por este momento. Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua palavra ministrada ao nosso coração. Graças te damos, ó Pai, porque nós entendemos que para a árvore da fruta ela tem que ser limpa. Então, ó Pai, nos permita olhar para dentro de nós. Senhor, nós te pedimos nessa hora, Pai, que tudo aquilo que atrapalha, que nós venhamos frutificar, seja arrancado da nossa vida, como é arrancado o galho seco de uma árvore. Senhor, limpa-nos, Senhor, poda-nos, Senhor, porque nós entendemos que nós estamos num tempo crucial, nós estamos num tempo de frutificarmos para a glória do Senhor. O Senhor parou o mundo inteiro para que o mundo inteiro olhasse para Ele, dependesse dEle e dissesse que só o Senhor é Deus e só o Senhor tem a saída para a nossa vida. Então, ó Pai, faça com que nós possamos olhar para dentro de nós e nós te pedimos, remova de nós tudo aquilo que está impedindo que venhamos frutificar para a glória do Senhor. E eu oro já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã, segunda-feira, a irmã Ana Falcão e a irmã Lígia vão estar na Igreja Camará no horário de 3 horas até as 4h30 da tarde para recolher o quilo de alimento não perecível, porque terça-feira eu vou estar lá na Igreja Camará junto com a Lígia para nós arrumarmos as cestas e entregarmos às famílias
que precisam e nós amamos essas famílias e não queremos que elas sintam falta de nada. Amém? Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, que a graça do Senhor e a doce presença consoladora do Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje para sempre. E até amanhã, às 20 horas, estaremos juntas de novo. Amém? Um beijo no teu coração e Deus te abençoe. 45 minutos. Foi bom?